Ele sempre tem, né, para trazer pra gente. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Tudo jóia? Tudo bem. Antes de mais nada, eu quero saber se você gostou do jogo ontem. A verdade ou mentira, você quer que eu Que é conte? verdade sempre, né? Começando pela abertura, eu achei que a nossa abertura foi melhor do que a abertura da Copa do Mundo, viu? Aqui no programa, né? Lógico, a nossa abertura. Eu vou falar, se eu fosse o Felipão, escalaria os 3 meninos aqui para ficar no lugar do Neymar, né? Porque ia junto com o Oscar, porque eu acho que foi o melhor jogador foi o Oscar. Gente, o que foi aquela abertura, né? Vamos falar da abertura não, de mais bom. nada. Que pobreza, né? Ai, olha, claro que tem gente que tá em casa agora assistindo e fala, eu não concordo, eu gostei e tudo mais. Enfim, opinião, né? Cada um dá a sua e tudo mais. Mas que a gente tinha capacidade de fazer coisa muito melhor, né? Muito melhor, muito melhor. Mas infelizmente é o que tinha, né? Para ontem, né? Com belga e tudo, né? Fazer o quê? Mas eu gostei, assim, do jogo. Eu acho que foi uma boa... apesar que o Brasil jogou com 13 jogadores e não com 11, né? Porque, obviamente, os 3 árbitros ajudaram bastante o Brasil ontem, né? O japonês era brasileiro. Completamente, né? Ele vai ganhar o passaporte brasileiro, você quer Cidadania, saber? cidadania. Já ganhou. Mas eu achei, assim, o jogo muito fraco. Eu acho que com esse jogo o Brasil, obviamente, não vai chegar em lugar nenhum, né? Mas aquele teu negócio, né? Ou seja, é o começo. Vamos esperar que todos eles melhorem. Acho que tem que sair desse salto alto, né? Eu acho que é muita responsabilidade pro Neymar, sobretudo. Eu acho que esse menino não é tudo isso. O Oscar, por exemplo, eu achei que jogou infinitamente melhor. Talvez é um candidato para ser o melhor jogador da Copa. Mas como eu não entendo de futebol, estou aqui falando, palpitando aqui, mas... Vamos deixar para o Celso Cardoso, daqui a pouco ele faz uma análise mais detalhada do jogo. Ele que é o especialista. A gente vai falar do que aconteceu nos bastidores agora, né? Eu sou especialista em manifestações, entendeu? A gente virou especialista em manifestações aqui, só o que acontece ultimamente, né? Fala sério. Ontem tiveram algumas manifestações aqui em São Paulo e outras espalhadas pelo Brasil também, só que eu confesso que perto do que eu imaginei que pudesse acontecer no dia da abertura da Copa do Mundo, foi bem tranquilo até, foi bem light, a gente pode dizer assim, né, doutor Eduardo? Eu acho que, assim, a polícia militar já estava preparada, ou seja, qualquer sintoma, qualquer manifestação, imediatamente eles já estavam ali para poder debelar aquela manifestação. A PM ontem, ela trabalhou de forma pontual, ou seja, as manifestações se concentraram na Zona Leste, que já era esperado, próximo ao Itaquerão. Nós tivemos algumas manifestações, algumas tentativas de bloqueio da Radial Leste no Tatuapé, na estação Tatuapé, tanto tiveram que fechar a estação por algum tempo. Mas foi infinitamente menor do que nós esperávamos, né? Eu achei que São Paulo, a Paulista ia ser tomada, mas não, eu acho que a Copa acabou contagiando as pessoas. Eu andei muito na Paulista ontem e a Paulista estava tomada por torcedores, né? Por brasileiros que estavam, obviamente, querendo assistir o jogo, que esqueceram querendo tudo festa, isso. Né? Acho que as pessoas se cansaram já dessa história, né, doutor Eduardo? Acho que a gente quer relaxar um pouco agora, eu acho que a gente merece, inclusive. Posso falar a verdade, eu acho que o brasileiro está certo nesse momento. Eu acho que não adianta agora você querer levantar uma bandeira, né? Agora não é o momento. Agora não dá. Não, agora não é o momento. Agora é o Depois momento a gente vê como é que vai ficar, né? A torcer. gente volta a brigar pelo que é direito, pelo que é justo, mas nesse momento é torcer pelo Brasil. Depois que passar a Copa do Mundo, já que o Brasil está sediando, depois que passar a Copa do Mundo, nós vamos ver, vamos cair na realidade. Ou seja, nós vamos ver que todos os nossos problemas de novo, aquela coisa toda. Mas, de qualquer forma, nós tivemos alguns pontos bastante, por muito pouco tempo, tumultuado. Nós tivemos alguns jornalistas estrangeiros que foram atingidos, né, por bombas e que foram jogadas para poder fazer a dispersão daqueles manifestantes. Dentro da Estação Carrão foi um dos momentos críticos ali, né, onde teve uma série de manifestações um pouco mais violentas, né, ali dentro, inclusive a reação da polícia ali dentro. Porque a polícia estava preparada já, porque na verdade o que eles fizeram é o seguinte, foi um cordão de isolamento em torno do Itaquerão, ou seja, a 10 quilômetros, ninguém conseguia, tanto é que fecharam algumas ruas, enfim. Então fizeram um bloqueio, fizeram uma blindagem em volta do Itaquerão, para não chegar, para não acontecer o que aconteceu ano passado na Copa das Confederações, que os manifestantes chegaram muito próximo, né, aos estádios, sobretudo. Agora, ontem,
foi aqui em São Paulo. São Paulo sempre esteve muito mais bem preparado para o enfrentamento das manifestações, porque a PM ela é mais truculenta, né? A PM de São Paulo ela é mais truculenta, ela sempre foi mais truculenta. Agora tem que verificar as manifestações que podem acontecer em outros estados, né? Em outras cidades. Então pode ocorrer algo um pouco mais sério e tal. Mas em outros jogos, né? Mesmo porque ontem era o foco todo para a abertura, era o único jogo acontecendo naquele momento. Hoje, por exemplo, tem 3 jogos ao longo do dia. Pode ser que outras manifestações estejam sendo articuladas em outros momentos da Copa, que não vão estar com o foco totalmente voltado para aquele momento, né? Eu acredito que não. Eu acredito que o brasileiro hoje ele está mais voltado para a Copa mesmo, esqueceu um pouquinho, né? Ou seja, você vê que as manifestações foram com poucos manifestantes, 50 ali, não passou de 200 manifestantes. Tentaram se juntar com o pessoal do Sindicato dos Metroviários, mas não tiveram muita adesão também. Eu acho que alguns abandonaram, tentaram, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós tivemos Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte nós tivemos uma coisa um pouco mais acentuada, mas no Rio de Janeiro, por exemplo, que foi uma manifestação um pouco no centro da cidade e tinha também desencadeado a greve do pessoal que trabalha em aeroportos, aeroviários, acabou sendo debelada por conta de uma decisão do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional do Trabalho, né, que aplicou uma multa de R$500 hora de ocupação, e os sindicatos, obviamente, acabou desistindo de fazer a manifestação, se recolheu. E por conta, então, dessa questão da multa, eu acho que isso acabou surtindo efeito, né? Nós temos o Sindicato dos Metroviários com as contas bloqueadas, né? Ou seja, estão sem dinheiro, não tem dinheiro para poder fazer a articulação. Então, eu acho que se encontrou um mecanismo, né, para poder sufocar as manifestações e as greves. Tanto é verdade que ontem, quando teve alguma confusão ali na região do Tatuapé, os manifestantes foram para os sindicatos metroviários e ali, em função até de um confronto rápido, os próprios metroviários saíram já acordado com a PM, dizendo que não fazia parte daquela depredação, aquela coisa toda, porque eles perceberam realmente que para não perder o controle daquela situação. Então eu acho que estrategicamente a Justiça colaborou muito para inibir as manifestações através das multas milionárias, né? Porque são multas altas. Aqui em São Paulo se aplicou aquela multa de 100 mil, depois 500 mil por dia, eram 600 mil reais, porque era 100 cumulativa com 500 no TRT. No Rio de Janeiro também aplicou uma multa alta. Em alguma região do Nordeste também se aplicou, uma juíza aplicou 50 mil de multa em relação a um determinado sindicato. O que nós tivemos em Fortaleza, uma manifestação dos funcionários de construtoras, né, da construção civil, que também foram para próximo do estádio e fizeram lá uma manifestação, de uma concentração, e fizeram uma manifestação. Então nós tivemos alguns pontos, né, no Brasil inteiro, mas bastante controlados, sem maiores alardes. Maiores consequências, né? Agora, falando sobre esse controle, o que você acha da atuação da Polícia Militar no caso de ontem? Você faz coro com a imprensa internacional, que está dizendo que houve uma truculência desmedida, que foi, a Anistia Internacional, inclusive, disse que a força foi desproporcional. Você acredita que realmente a Polícia Militar agiu de modo muito mais agressivo do que precisava? Olha, debelar qualquer manifestação sempre acaba gerando violência, né? Eu acho que a PM de São Paulo, sobretudo, de São Paulo, ela é muito mais truculenta do que qualquer outra PM. É a impressão que eu tenho. São Paulo e Rio de Janeiro, né? Eu acho que o Rio de Janeiro também. Mas o Rio de Janeiro ainda, parece que os manifestantes, eles tomam conta mesmo, porque eles são mais violentos. Se você for pensar, os manifestantes do Rio de Janeiro, porque envolve ali o crime organizado, as pessoas acabam se infiltrando. Diferentemente de São Paulo. São Paulo, esses black blocs que vão para a rua, geralmente são estudantes, né? Ou seja, por quê? Porque na verdade você não tem os bandidos mesmo, os marginais infiltrados, com raríssimas exceções.
Mas eu acho que a polícia de São Paulo, ela é sempre mais preparada para esse enfrentamento. Né? Ou seja, o arsenal utilizado, né? As bombas, né? As balas de borracha. Mas tem algumas situações necessárias. É que eu acho que no calor, né, do momento, eu acho que a polícia realmente acaba fazendo algumas coisas ali que de fato não precisava. Algumas imagens falam por si só, né? Como a imagem daquele manifestante que ficou parado, sem camisa, tomando bala de borracha direto no peito, tentando enfrentar a tropa de choque, mas pacificamente, ele não estava fazendo absolutamente nada, com as mãos para trás, até que a tropa de choque chega até ele, imobiliza, né, aquele cara e com ele já no chão, já imobilizado, já chega o spray de pimenta e dá no olho dele. Quer dizer, uma coisa completamente fora de propósito, né, doutor Eduardo? Acho que nesse caso, essa imagem fala por si só, né? Não, eu acho, que eu falo, eu acho a PM extremamente truculenta, acho que algumas ações são desnecessárias, né? Essa, por exemplo, que você acabou de narrar, é realmente desnecessária. Ou seja, o manifestante que está lá esperando, sem fazer nenhum tipo de depredação, sem absolutamente nada, simplesmente se colocando ali na frente, o problema é que eles não, a PM estava instruída de não deixar ocorrer um bloqueio na Radioleste. É que essas imagens acabam correndo o mundo, né? E aí vai muito contra toda a estratégia que a PM acabou tentando colocar nas ruas, né? Em termos de apoio da Anistia Internacional, mas a PM tem essa instrução, tem essa orientação, eles vão ser truculentos até o final, não vão deixar os manifestantes tomarem, para sufocar os manifestantes. O que vai acontecer? Eu acho que essas manifestações, elas só vão tomar corpo novamente quando se iniciar as eleições. Eu acho que antes disso, acho que agora na Copa naturalmente já houve um recuo natural, né? Vão fazer as manifestações dentro de campo como fizeram com a presidente Dilma. Falando em manifestação, essa é uma que a gente precisa comentar também, né? Como é que você avalia essa questão? Realmente as pessoas, já que estão querendo participar da festa, como a gente acabou de falar, né? Chega por um momento, vamos espairecer, vamos curtir esse momento que o Brasil está vivendo, depois a gente pensa como é que a coisa vai funcionar. Você acha realmente que as pessoas, mesmo assim, mesmo com essa mentalidade, vamos curtir a festa, precisavam mostrar a sua insatisfação com relação à política naquele momento? Olha, eu acho que as pessoas têm que se manifestar a insatisfação de qualquer político que efetivamente não corresponda à altura, ou seja, que não responda os anseios, às necessidades de uma sociedade. A Dilma, ela veio em São Paulo e ela sabe que em São Paulo ela está enfraquecida. Né? São Paulo, na verdade, ela perde, inclusive. No próprio Ibope, nas pesquisas ela perde, no sul-sudeste ela perde. Então o que acontece? Já era esperado, tanto é verdade que ela, obviamente, não falou absolutamente nada, não discursou, né? E por conta dessa, mesmo não discursando, obviamente ela foi hostilizada, né? Ela foi agredida, né? Ou seja, agredida porque acabaram utilizando um bordão que a gente não precisa aqui repetir. Então, o horário também não permite. Não, o horário não permite. Ela merece até. Eu concordo com você. Eu acho que ainda bem que, na verdade, não estava cheia, né? Porque o estádio, na verdade, ele começou a lotar depois, quando chegou próximo ao jogo, porque Mas foram vários momentos, né? Na abertura não tinha, acho que tinha 30 e poucas mil, 40 mil pessoas, né? Depois que chegaram mais 20 mil pessoas, aí sim. Mas ela, por duas oportunidades, obviamente, ela foi lembrada, né? Com todo carinho, que toda a sociedade sempre lembra a nossa presidente Dilma. Realmente não foi uma vez só, né? Depois na volta, né, do mas intervalo. Regiane, foi com carinho. Foi, né? Lógico, aquela manifestação foi com carinho, com todo o carinho que o brasileiro sabe, né? Sabe agir, né? Sabe demonstrar, né? Bom, enfim, daqui a pouco a gente continua o nosso papo, tá bom, doutor Eduardo? Vem comigo, vamos falar de